Fala, meu povo, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão bem? Estamos de volta em nosso espaço pedagógico, mais uma aula para você, uma aula especial para você que acompanha o espaço pedagógico. Conforme você tem percebido, nesta semana, a semana está repleta de aulas aqui no canal. Tivemos aula ontem, abordamos aqui sobre a didática na pedagogia histórico-crítica e hoje a nossa proposta é trabalhar sobre manifestações do currículo na prática escolar. Aqui no canal, nós já temos várias aulas abordando a temática de currículo. Inclusive, temos aulas teóricas e aulas de exercícios, né? Hoje, nós vamos ser bem específicos, tá? Vamos ser bem pontuais. Nós vamos apenas trabalhar em exercícios, visualizar como a temática de manifestações do currículo ela é cobrada em prova, ela aparece em prova. São questões pontuais para a gente consolidar, né, a temática, né, para a gente se apropriar de fato do conteúdo. Você que já sabe tudo sobre as manifestações do currículo, que bom que você sabe, parabéns para você. Mas essa aula é para você também, tá bom? Então fique aqui para consolidar os conhecimentos. Fique de olho nessa semana no espaço pedagógico, porque você deve ter percebido que além dessas aulas que estão programadas na nossa agenda, né, aqui da semana, o espaço pedagógico está com aulas em momentos de repente, né, em momentos repentinos. Ontem tivemos à noite um plantão pedagógico. O plantão pedagógico eu coloquei ao vivo para vocês aulas restritas, tá bom? Que não tem lugar nenhum aqui no YouTube do espaço pedagógico, mas que eu coloquei e assim que terminou, tirei do ar. Hoje pela manhã também tivemos aula restrita aí, um conteúdo de aula restrita, né, de aulas pagas, e eu disponibilizei rapidamente e tirei do ar. Então fique de olho, porque hoje à noite pode ser que tenha um plantão pedagógico, né? Vai que meia-noite nós vamos ter um plantão pedagógico aqui no YouTube. Então é importante você se inscrever no canal e ativar as notificações. Aí você vai ficar por dentro da aula assim que o espaço pedagógico estiver ao vivo novamente. Você que está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo para aprender conhecimentos pedagógicos. Vamos para a nossa aula então agora. Olha só, de início já deixo aqui mais uma vez aquele pedido especial para que você siga o Espaço Pedagógico nas redes sociais. O Espaço Pedagógico está no Instagram, aqui no YouTube e também no Telegram. Então não deixe de seguir o Espaço Pedagógico e fique por dentro de todas as aulas. Ontem abordamos didática na teoria histórico-crítica. Hoje falaremos sobre manifestações do currículo. Amanhã trataremos sobre concepções de organização e gestão escolar. Nesse ponto aqui nós trabalharemos, pessoal, sobre concepção autogestionária, interpretativa, democrático-participativa e técnico-científica. Dia 30, na quinta-feira, eu não vou estar aqui no YouTube do Espaço Pedagógico. Eu vou estar nos estúdios do INP Online, tá bom? Eu vou trabalhar lá a nossa quinta aula de LDB do zero. Então fique de olho, porque lá vai ter aula especial também para vocês. E dia 1º, vamos finalizar a semana com a temática de planejamento participativo. Fique atento, porque as aulas estão ficando disponíveis por tempo limitado, tá bom? Vamos lá então resolver a nossa primeira questão. A primeira questão vai trazer a perspectiva de Libânio em relação ao currículo. Vamos lá então analisar. Olha só. Segundo Libânio, há pelo menos 3 tipos de manifestações do currículo: formal, real e oculto. Um exemplo do currículo oculto se refere a quê? Antes de julgarmos a questão, fique atento, pessoal, porque quando tratamos de manifestações do currículo, nós temos aqui 3 manifestações: formal, real e oculto. Observe que há pelo menos. Então, pelo fato das pessoas, né, ouvirem muito falar só em currículo formal, real e oculto, acabam pensando que existe somente o currículo manifestado nessas 3 formas. Não, não é, tá bom? São pelo menos 3 formas. As mais faladas são essas: o currículo formal, real e oculto. Outras formas pelas quais o currículo se manifesta, já trabalhamos aqui. O currículo turístico, o currículo coleção, o currículo integrado, né, o currículo nulo, são formas do currículo se manifestar. Então fique atento, há pelo menos 3 formas que são essas que estamos trazendo aqui. Sobre essas formas pelas quais o currículo se manifesta, uma delas é o currículo oculto, né? Esse currículo oculto, ele se refere a quê?
ele se refere às ocorrências em sala de aula a partir da vivência do currículo, a significação do professor e a aferição dos resultados. Observe de que nós estamos tratando de uma significação que o professor dá a um currículo. E a essa significação que o professor dá a esse currículo é o currículo que está prescrito, ao currículo formal. A partir do currículo formal, o professor dá uma significação em sala de aula. Então, o currículo real, né, que é essa significação, né, que o professor dá ao currículo prescrito, ao currículo formal, corresponde àquilo que de fato acontece em sala de aula. É a vivência do currículo em sala de aula, como de fato o currículo se materializa na sala de aula, é o currículo real. Portanto, letra A, incorreta. Letra B, modos de seleção dos valores culturais para a formação dos alunos, estruturação da aula e dos conteúdos. Esta aqui é a concepção do que é currículo. Libânio vai dizer que currículo corresponde, né, a um modo de seleção da cultura produzida pela sociedade. E essa seleção dessa cultura produzida pela sociedade é para a formação dos alunos. O currículo vai corresponder também, deixa eu apagar aqui, que acabei errando. O currículo vai corresponder também, deixa eu escrever aqui, a tudo aquilo, a tudo o que se espera, tudo o que se espera que seja aprendido na escola. Tudo aquilo que se espera que seja aprendido e ensinado na escola é currículo. Essa é a definição de Libânio. Nós queremos aqui o que é currículo oculto, né? O currículo oculto ele se refere a formas de aprendizagens dos alunos a partir de registros culturais, valores e significados próprios. E esses registros culturais, valores e significados próprios não estão prescritos, né? Não estão ditos, portanto, corresponde ao currículo oculto. O currículo oculto ele refere-se à cultura, ele refere aos símbolos, eles correspondem a um conjunto das regras do senso comum que passam a integrar o currículo, que por assim determinam a seleção dos conteúdos que vão ser transmitidos na organização da experiência escolar. Portanto, letra C diz respeito a currículo oculto. Letra D, apropriação dos conteúdos curriculares por meio de estratégias, registros e métodos de ensino. Isso diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem e não ao conceito de currículo oculto propriamente dito. Aferição de aprendizagens, compreensão e retenção dos conteúdos pelos alunos. Isso diz respeito à avaliação, e a avaliação numa perspectiva tradicional. Portanto, número 1, afirmativa correta, letra C. Vamos para número 2. De novo, há diferentes tipos de manifestações acerca do currículo. Já trabalhamos algumas delas na questão anterior. Analise as alternativas abaixo e indique a que apresenta o conceito adequado ao tipo de currículo. Então, vamos aqui associar ali as afirmativas e ver qual afirmativa está trazendo a conceituação, né, indicada e adequada ao conceito, né, ao tipo de currículo, à manifestação do currículo. Letra A. Currículo oficial é uma forma do currículo se manifestar. É o que se dá em sala de aula, errado, independente dos elementos que compõem a política educacional. É esse currículo que se dá em sala de aula é o currículo real. E esse currículo real, ele se divide em 3 formas. Primeira forma, em currículo operacional. Na verdade, eu vou abrir uma tela aqui para escrever isso para vocês, tá bom? Olha só, vou abrir uma tela aqui. O currículo real, vou colocar aqui. O currículo real, ele diz respeito ao que acontece em sala de aula. Ele é a materialização em sala de aula daquilo que está prescrito. E esse currículo real, ele se divide em 3. Ele se divide em currículo operacional, é uma primeira divisão do currículo real. Uma segunda divisão é currículo percebido. E uma terceira divisão é currículo
experienciado. Então, olha só que interessante. Além das manifestações do currículo em sua forma real, formal ou oculta e das outras que eu citei anteriormente, nós temos essas subdivisões de manifestações do currículo. O currículo operacional, o currículo percebido e o currículo experienciado. São subdivisões do currículo real. E o currículo real diz respeito ao que de fato acontece em sala de aula, diz respeito àquilo que é realizado pelos professores a partir do projeto político-pedagógico e dos seus planos de aula, né? Portanto, letra A, incorreta. Não é um conceito correto em relação ao currículo oficial. Isso é currículo real. Letra B. Currículo oculto provém dos elementos científicos pensados no âmbito da política educacional e que compõem o currículo formal. Afirmativa incorreta, porque o currículo oculto ele advém da cultura, ele se refere aos símbolos, se refere a valores, a significados próprios dos sujeitos. Se nós estamos falando de elementos científicos pensados no âmbito da política educacional, estamos falando do próprio currículo formal, ou prescrito, ou currículo oficial, que assim também pode ser chamado. Portanto, letra B, incorreta. Letra C. Currículo real é o que é elaborado nos gabinetes da Secretaria de Educação, tomando como referência a realidade cultural de cada época. Se nós estamos falando aqui de uma Secretaria de Educação, estamos falando de um órgão oficial de educação. Então, esse órgão oficial vai emitir um currículo, certo? Então, não é currículo real, mas sim currículo oficial. Currículo oficial, que pode ser chamado de oficial, de formal ou também de prescrito, tá bom? Uma mesma coisa. Portanto, letra C, incorreta. Letra D. As propostas curriculares elaboradas pelos estados e municípios são exemplos de currículos reais. Errado. São exemplos de currículos oficiais ou formais ou prescritos, como resultado do esforço de um conjunto de intelectuais da educação. Incorreta. Isso diz respeito ao currículo oficial. Letra E. O currículo formal é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino. Correto. Organizado em diretrizes curriculares, nos objetivos e nos conteúdos de áreas ou de disciplinas do projeto educativo. Afirmativa fechada para a gente, isto é, currículo formal. Vamos para o número 3. Vamos lá. No geral, compreende-se o currículo como um modo de seleção da cultura produzida pela sociedade para a formação dos alunos. Este é o conceito de currículo segundo Libânio. O currículo, né, é o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos. O que seriam esses conteúdos cognitivos e simbólicos? Esses conteúdos cognitivos e simbólicos, eles se referem aos saberes, eles se referem às competências. Esse conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos refere-se, por exemplo, aos valores também, refere-se também às tendências e refere-se também às representações. Então, o currículo é este conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos que são transmitidos nas práticas pedagógicas. E essa transmissão pode ocorrer de modo explícito ou de modo implícito. A questão traz excelentes afirmações, excelentes informações sobre o conceito de currículo. Então, o currículo é o conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos transmitidos nas práticas escolares e nas situações de escolarização. Há algumas manifestações de currículo. Segundo Libânio, quando influencia e afeta a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores e é proveniente e vem da experiência cultural, dos valores, dos significados trazidos de seu meio social de origem e vivenciado no ambiente escolar, trata-se de qual currículo, gente? Então, observe que nós não estamos falando de algo que já está dito, nós não estamos falando de algo que está escrito, nós não estamos falando de algo que está estabelecido. Nós estamos falando de algo que é vivenciado no seio social do sujeito. Então, isso diz respeito ao currículo oculto. Letra A
é a afirmativa correta. Vamos agora para a questão de número 4. Vamos lá. Sobre currículo, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas. Número 1 diz assim para a gente. A construção do currículo ela deve ultrapassar as fronteiras da escola. Por que deve? De forma a permitir transcender, ou seja, ir além, visões restritivas e, consequentemente, ir além das grades curriculares e do rol de conteúdos científicos. Por que deve ir além? Porque o currículo é para além dessa concepção de conteúdos, né, dessa concepção de uma grade curricular. A afirmativa está correta, deve ir além da escola. E por que deve ir além? Porque o currículo vai abranger também as experiências, né, sociais vivenciadas pelo sujeito no meio social. Portanto, número 1, o que se afirma em 1 está correto. Vamos ler e julgar a afirmativa de número 2. O currículo deve garantir a inclusão. Deve garantir? Deve. A valorização das diferenças, com certeza. E o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, correto. Resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade, afirmativa correta, ou seja, um currículo que é heterogêneo, que não vai visar processos de padronização, mas que vai valorizar a pluralidade, o multiculturalismo, a diversidade. E o currículo deve garantir a afirmativa correta. 3. O currículo é uma definição teórica, por isso é estático. Errado, gente. O currículo não é estático, né? O currículo ele não é estático, não é engessado, ele está alinhado ao contexto social, ao contexto cultural, ao contexto econômico, e da mesma forma que esse contexto muda, a concepção de currículo também muda, né? Portanto, 3, incorreta. Então, está correto que se afirma em 1, está correto que se afirma em 2. Então, eu marco aqui letra C. As afirmativas 1 e 2 estão corretas. Letra C, afirmativa correta. Vamos julgar o número 5. Considerando que a literatura pedagógica nos apresenta os seguintes tipos de currículo existentes, o prescrito ou formal, o oculto e real, analise as afirmativas com relação aos tipos de currículo e assinale a única que não representa uma ação do currículo oculto. Se o currículo oculto, conforme nós já pontuamos aqui, ele advém da experiência cultural, dos valores e dos significados trazidos do meio social para o ambiente escolar, então qual alternativa aqui não apresenta uma ação do currículo oculto? Letra A. Utilização da proposta pedagógica da escola. A proposta pedagógica da escola ela é pensada no seio da própria escola, ela é planejada no seio da própria escola, tendo em vista o contexto que a escola está inserido. E essa proposta pedagógica ela se traduz em uma proposta oficial, em algo que está dito, em algo que está prescrito. Então, isso não corresponde a uma ação do currículo oculto, porque essa ação do currículo oculto ela vai trazer aí as experiências, os conhecimentos advindos das experiências do sujeito que se manifestam no ambiente escolar, seja no âmbito da sala de aula, como nas relações entre as pessoas. Vamos ler as demais. Letra B. Trato entre a equipe gestora, professores e pais. As experiências advindas, as experiências advindas, né, da vivência social, do meio da prática social dos sujeitos, podem interferir nessa relação. Portanto, isso é uma ação do currículo oculto. Organização dos espaços físicos da escola e de seus tempos é uma ação do currículo oculto. Um exemplo, a forma como o professor dispõe as cadeiras em sala de aula, tudo em fila, é uma manifestação do currículo oculto. Não está dito em lugar nenhum que é daquela forma, que deve se colocar todo mundo enfileirado, mas traz uma concepção de educação, traz uma concepção, uma forma de se compreender o sujeito. Letra D. Relações que se expressam entre os professores e os alunos. Essas relações, né, são ações também do currículo oculto. Então, o que não é ação? Letra A. Letra A. Vamos lá para o número 6 agora. Número 6. Vamos lá. O currículo, segundo Libânio, pode ser compreendido a partir de 3 manifestações: formal, real e oculto. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. Vamos assinalar. Número 6. O currículo oculto é aquele estabelecido pelo sistema de ensino. Errado.
expresso em diretrizes curriculares, nos objetivos e nos conteúdos das disciplinas, das áreas ou disciplinas de estudos. Já respondemos uma questão anterior que trouxe essa mesma concepção. Afirmativa incorreta. Isso é currículo formal ou currículo prescrito. Letra A, errada. O currículo formal refere-se às influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores. Originam-se da experiência cultural, dos valores e significados do meio social. Errado. Isso é currículo oculto. Gente, tá vendo como é bom responder questões? Errado. Tá vendo como é bom responder questões? Porque quando você responde questão, você vai vendo que as bancas não mudam nada em relação ao tema, né? Elas têm um padrão de cobrança em relação ao tema. Já respondemos anteriormente aqui questões que trouxeram essas mesmas palavras, esses mesmos entendimentos. E essa questão agora só está contribuindo para a gente consolidar, né, o que nós já estudamos, o que já respondemos anteriormente. Então, resolva questões e visualize como as bancas, né, tendem a cobrar a mesma coisa em relação ao tema. Vamos lá julgar. Letra B diz respeito ao currículo oculto. Letra C. O currículo real expressa a orientação dos sistemas de ensino, revelando o conjunto de disciplinas e resultados de aprendizagem. Não, é o formal, incorreto. Letra D. A distinção entre esses vários níveis de currículo serve para mostrar que aquilo que os alunos aprendem na escola ou deixam de aprender depende de muitos fatores e não apenas das disciplinas previstas na grade curricular. Afirmativa correta, né? Aquilo que o aluno vai aprender ou deixar de aprender vai depender não somente da grade curricular, mas de uma série de outros fatores. Por exemplo, os fatores culturais, os fatores econômicos, os fatores sociais, políticos interferem nessa forma dos estudantes aprenderem ou não aprenderem. Portanto, letra D correta. Letra E. O currículo formal é o que de fato acontece nas salas de aula. Errado, isso é currículo real. Em decorrência de um projeto político-pedagógico e dos planos de ensino. Refere-se às ideias e práticas, à percepção e aos usos do currículo real. Incorreto, isso é currículo real. Portanto, letra E, incorreta. Vamos lá para a próxima questão agora, julgar verdadeiro ou falso, tá bom? Verdadeiro ou falso, alguns itens aqui. Vamos lá? Analise as afirmativas e marque V para verdadeiro e F para falso. O currículo é a concretização, a viabilização das intenções e orientações expressas no projeto pedagógico. Afirmativa correta, verdadeira. Libânio vai dizer isso, que o currículo diz respeito a tudo que se espera que seja aprendido e ensinado na escola. E essa previsão estará prevista no próprio PPP da instituição. 7, verdadeira. 8. O currículo real é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino. De novo, gente, expresso em diretrizes curriculares, nos objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. Afirmativa falsa, porque isso não é currículo real. Isso é currículo formal. Gente, são questões de anos diferentes, de bancas diferentes, e estão trazendo a mesma ideia. Olha como é legal responder questões. 9. O currículo oculto refere-se àquelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores. Afirmativa verdadeira. E advém da experiência, né, que tem origem no seio social dos sujeitos. Portanto, verdadeiro. 10. O currículo formal ou oficial é aquele que de fato acontece na sala de aula em decorrência de um projeto político-pedagógico e dos planos de ensino. Afirmativa falsa. Isso é currículo real, o que de fato acontece. Um exemplo, gente, do currículo real. Vamos aqui pegar como exemplo. Vamos supor que no currículo oficial, no currículo prescrito, está definido lá que o professor trabalhe no primeiro bimestre, no segundo ano, adição, multiplicação, adição, subtração e multiplicação. Isso é o que está no currículo prescrito, no oficial. Mas na prática diária da sala de aula, o professor percebe que não tem como esse currículo, né, isso que está prescrito, adição, subtração e multiplicação, se materializar nesse primeiro bimestre naquela turma. Então, o professor trabalha, por exemplo, só adição e subtração. Então, o prescrito disse que era adição, subtração e multiplicação. Mas o real, o que de fato se materializou em sala de aula, foi adição e subtração. Então, isso é o currículo real, o que de fato acontece em sala de aula, tendo como referência
aquilo que está dito, né? O oficial e os planos de ensino dos professores. Portanto, 10, incorreto. Vamos lá, falso, né? Número 10. 11. Um bom currículo ajuda a fortalecer a identidade pessoal e a subjetividade dos alunos. Nem pergunto, né? Afirmativa verdadeira. 12. A construção e a elaboração da proposta curricular implicam meramente nos conteúdos escolares inscritos na disciplina. Afirmativa incorreta, porque o currículo vai além dessa prescrição de conteúdos previstos em cada componente curricular ou em cada disciplina. Terminando o nosso simulado, vamos aqui, olha só. De acordo com Libânio, os estudos sobre o currículo realizados a partir das décadas de 70 e 70 destacam a existência nas escolas de vários níveis de currículo, formal, real e oculto. Acerca da distinção entre esses níveis de currículo, Libânio explicita. O que é que Libânio fala sobre esses currículos? Vamos então julgar. 13. Currículo formal. Refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino ou instituição educacional. Correto. É o currículo legal, expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudos. Correto. O currículo formal ou oficial é aquele conjunto de diretrizes normativas prescritas institucionalmente. Correto. Como, por exemplo, os PCNs, divulgados pelo MEC, e as propostas curriculares dos estados e municípios. Um exemplo aqui do DF, o currículo movimento, é um exemplo de currículo formal. Afirmativa correta. Libânio fala justamente isso. 14. Segundo Libânio, currículo real é o conjunto que de fato acontece na sala de aula em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. Correto. É a execução de um plano. Correto. É a efetivação do que foi planejado, mesmo que nesse caminho do planejar e do executar aconteçam mudanças, intervenção na própria experiência dos professores, decorrentes de seus valores, crenças e significados. Afirmativa correta. Esse currículo real que se materializa a partir da proposta pedagógica e a partir dos planejamentos, ele pode sofrer mudanças, né? Afirmativa correta. Até porque o currículo não é engessado, bem como também o planejamento assim não é. 15 e última, o currículo oculto, segundo Libânio, ele representa tudo que os alunos aprendem pela convivência espontânea, em meio às várias, falta um acento aqui, às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções que vigoram no meio social e escolar. Correto. O currículo está oculto, por quê? Porque ele não está prescrito, ou seja, porque ele não está dito. Ele não aparece no planejamento, embora se constitua como importante fator de aprendizagem. Afirmativa fechada, redonda, a afirmativa está correta. Nós encerramos aqui, pessoal, a nossa aula. Foi muito bom estarmos aqui, uma aula bem rápida, bem prática, bem objetiva, bem pontual, trazendo para você o conhecimento necessário e mostrando para você como as bancas cobram esse conteúdo. As questões aqui são de bancas diferentes, aplicadas em anos diferentes, mas o conteúdo o mesmo. Foi muito bom isso, você tem que visualizar isso e você vai visualizar isso resolvendo questões. Encerro anunciando para vocês o meu curso preparatório para concurso público, um curso que abrange qualquer concurso educacional neste país. E você que quer aprender, então venha para esse curso. Para se inscrever nesse curso, gente, só adquirir pelo link que está disponível na descrição. É um curso online, você tem acesso a ele por um ano, tem PDFs e videoaulas com teoria e exercícios e é na plataforma da Hotmart. Por apenas R$ 193,17. Vários módulos para você aprender conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Mais de 15 temas, sem contar que eu estou disponibilizando alguns bônus na plataforma. E encerro mais uma vez fazendo aquele pedido, né? Inscrever nas redes sociais do Espaço Pedagógico, Instagram, aqui no YouTube e no Telegram. Vou ficando por aqui. Muito obrigado você que participou. Sempre é muito bom poder compartilhar o conhecimento. E o nosso foco é continuar estudando, tá? Estuda que a vida muda. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco aqui no Espaço Pedagógico. Estuda que a vida muda. Assim como um dia eu consegui uma vaga efetiva no serviço público estudando, eu acredito que você também pode alcançar
E mais ainda, eu acredito que eu posso contribuir com você nesse processo preparatório. Aqui o espaço pedagógico é a minha ferramenta, é o instrumento que eu utilizo para ajudar você. Então, ajude o professor também, divulgue essa aula, compartilhe, dê um like, né? Divulgue e marque a gente nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau para todos vocês e até amanhã. Amanhã tem mais aula, hein? Amanhã aqui no Espaço Pedagógico vamos trabalhar concepções de organização e gestão escolar. Quer aprender? Só vir amanhã. Tchau, tchau, meu povo. Fui!